Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de Atos, no capítulo 13, versículo 22, nós vamos ler o seguinte: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Assim diz o Senhor. O Senhor traz essa palavra sobre Davi, mas quando nós olhamos as atitudes de Davi, ele não agiu muito diferente do que nós vimos as pessoas agindo durante todo o nosso tempo. As pessoas que nós vemos ainda. E ele é um homem que ele traiu, ele enganou, ele cirou, ele matou, ele adulterou, ele cobiçou, ele fez coisas que são inerentes à natureza humana, são inerentes ao homem, na natureza do homem de fazer. E nós, quando paramos para pensar, e nós nos colocamos nesse lugar de Davi, nós não fazemos tantas coisas como Davi fez, né? Eu nunca matei ninguém, eu nunca traí ninguém. Então, quando a gente vai vendo essas coisas assim, a gente vai pegando essa lista de coisas que Davi fez, a gente começa a imaginar por que Deus, ele fez isso, né, essa declaração a Davi, uma vez que na palavra dele diz que ele não faz acepção de pessoas. Você já parou para pensar nas suas atitudes? No seu comportamento? O que você tem feito para agradar a Deus? O que você tem feito para desagradar a Deus? Porque nós vemos aqui um homem com várias atitudes que o Senhor reprova e o Senhor condena. Mas nós também vamos ver que Davi, ele era um homem que, apesar dessa lista e outras tantas, né, atitudes de Davi, outras tantas falhas de Davi, nós vamos ver que Davi, ele era um homem que louvava a Deus. Salmos significa louvor. Existem 150 salmos na Bíblia, metade deles foram escritos por Davi. E Davi, ele escrevia esses salmos em várias situações. Quando ele estava agradecido, quando ele estava aflito, quando ele estava em situações de dificuldades, sem saber o que fazer, quando ele estava em situação que ele não tinha nenhum tipo de esperança, quando ele era traído, quando as pessoas que ele ajudava traíam, ou quando ele passava por determinado lugar e as pessoas continuavam traindo, entregando ele para Saul para ser perseguido, quando ele era realmente no ato da perseguição, Davi, em todo o tempo, Davi, ele salmodiava, ele louvava o Senhor. Davi, ele começava a orar, ou salmodiar, colocando para o Senhor a sua dificuldade, mas crendo que o Senhor traria a solução. Sabendo que o Senhor era superior a qualquer problema que ele passasse, a qualquer momento que ele estivesse enfrentando na vida dele, ele sabia que o Senhor era maior. Davi, ele vai ter uma situação em que ele está com o filho para morrer. E ele está orando, e ele está clamando, ele está jejuando, ele está preocupado com o filho que vai morrer. Com certeza, ele era pai. Mas a preocupação dele era de que o Senhor se apartasse dele, que o Espírito do Senhor saísse dele, que ele não tivesse mais como ter a intimidade com o Pai. Ele preocupava em como que ele ia viver dali para frente sem que Deus estivesse com ele. E nesse momento, nós começamos a ver aonde está a diferença de Davi para nós. Às vezes, nós não fizemos nem a lista de coisas que Davi fez para desagradar a Deus. Mas muitas das vezes, ou na esmagadora maioria das vezes, nós não fazemos 5% do que Davi fazia para engrandecer o nome do Senhor. Hoje nós vemos pessoas que vivem uma situação de extremo egoísmo, egocentrismo, preocupando apenas consigo mesmo, com seus próprios prazeres. E se o Senhor não faz o que Ele quer, então Ele já larga para lá. Eu lembro de uma menina que falou assim: eu posso até fazer uma promessa, mas se Deus não responder em um dia ou dois, eu já largo para lá, porque eu não vou ficar perdendo tempo fazendo isso não. Acredita que uma pessoa que pensa assim, e eu estou falando dando ela como exemplo, mas são muitas pessoas que fazem assim, são muitas pessoas que não têm coragem de expressar, mas no seu coração, lá no profundo do seu coração, é assim que reagem, é assim que vivem. E o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele discerne uma coisa da outra, Ele sabe quais são as nossas intenções e as nossas pretensões.
Ele sabe quando nós buscamos Ele por Ele ou quando nós buscamos Ele pelas coisas que Ele dá. E isso faz a diferença. É isso que faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Ele foi e continua sendo, porque na palavra dele continua dizendo, Davi, um homem segundo o meu coração. Essa mensagem eu quero deixar para você, para que você esteja pensando, você esteja meditando quais são seus comportamentos. Os maus nós já sabemos, mas o que nós fazemos para nos aproximar do Senhor, para que o que é mal seja apagado. A primeira coisa é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí viver uma vida de santificação. Ontem nós falamos sobre santificação. Viver essa vida de santificação. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. E que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.